Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler juntos os versículos 26 e 27. Nós queremos basear a mensagem de hoje nesses dois versículos que falam da instituição da ceia do Senhor. Se alguém estiver sem a Bíblia do seu lado, compartilhe a sua Bíblia. É bom nós termos os nossos visitantes, nós temos pessoas que nos visitam nesta noite, sejam todos bem-vindos. Queremos também abraçar e saudar aqueles que nos acompanham pelo YouTube. O culto está sendo transmitido pelo canal da igreja no YouTube. Então nós queremos também abraçar e saudar a esses queridos irmãos. Mateus capítulo 26, versículos 26 e 27. Vamos ler juntos, irmãos. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Amém. Até o versículo 27. Irmãos, nós estamos diante de um texto que fala da instituição de um dos sacramentos do Senhor Jesus. E quando nós falamos de sacramento, nós percebemos que, por parte de muitos membros de igrejas, de um modo geral, há uma certa resistência para com os sacramentos que o Senhor Jesus ele deixou para a sua igreja. Esses acham que os líderes não deveriam dar tanta ênfase ao batismo, à Santa Ceia. Muitos por aí não gostam nem de ouvir a palavra sacramento, porque soa catolicismo romano. E aí, chegamos até a ouvir determinados comentários como esse aqui: não sinto que devemos dar qualquer importância aos sacramentos, porque quem é mais importante é Cristo. Então, há essa situação em nossos dias, queridos, com respeito aos sacramentos, como se eles não tivessem tanta importância, tanto valor para a vida da igreja em nossos dias. E aí, quando nós percebemos essa certa resistência para com os sacramentos, logo nós chegamos à conclusão que essas pessoas, elas não estão bem instruídas doutrinariamente. Elas não estão bem firmadas naquilo que as Sagradas Escrituras, elas colocam para nós. Elas estão alheias aos símbolos de fé de Westminster, que orientam as igrejas reformadas. Quando essas pessoas pensam dessa forma com respeito aos sacramentos. Então há uma certa ignorância, irmãos, porque, em primeiro lugar, a igreja verdadeira, a igreja que foi formada por Jesus em seus dias, a igreja do Senhor Jesus, ela tem determinados distintivos, ela tem determinadas marcas, e dentre essas marcas há o sacramento, queridos, ou os sacramentos do batismo e também da Santa Ceia. Além dos sacramentos, nós temos como uma marca de uma igreja verdadeira a fiel exposição das Escrituras Sagradas e também a boa administração da disciplina eclesiástica. Então são três as marcas que distinguem assim a igreja verdadeira de outras igrejas que têm existido por aí afora. Então nós não podemos de maneira nenhuma desprezar os sacramentos, pelo contrário,
devemos estar nos preparando para recebermos o batismo cristão e, consequentemente, participarmos da ceia. É importante, queridos, nós ouvirmos a palavra, é importante participarmos dos cultos, isso é muito saudável para a nossa vida espiritual, mas nós devemos estar abraçando os sacramentos instituídos pelo Senhor Jesus Cristo. Então essa é a primeira razão, para que a gente não venha a desprezar os sacramentos. A segunda razão, queridos, que nós aprendemos a partir dos padrões teológicos de Westminster, é que a igreja, o reino de Deus, ela se baseia num pacto, ela se baseia numa aliança entre Deus e o seu povo. Há um casamento entre a igreja e o Senhor Jesus. E aí, para nortear esse pacto, esses que fazem parte desta aliança, eles precisam estar abraçando os sacramentos, eles precisam estar comprometidos com aquilo que o Senhor Jesus, Ele deixou aqui na terra. Então, os sacramentos, eles desempenham um papel importantíssimo na vida daqueles que fazem parte desta aliança com Deus. Esses são beneficiados, esses são fortalecidos, esses são orientados espiritualmente quando participam dos sacramentos da igreja, que foram instituídos pelo o Senhor Jesus. E tudo isso significa para o crente, primeiro, que ele deve ser fiel no uso desse sacramento. Hoje nós vamos estar participando da ceia. Então, eu preciso participar de uma forma fiel. Isso também significa que deve haver um reconhecimento que o sacramento ele foi ordenado por Deus, para que seja um meio de graça, não o único meio, mas um dos meios pelos quais nós somos divinamente instruídos, fortalecidos, alimentados, irmãos. Então, eu preciso olhar para os sacramentos desta forma, desta maneira, entendendo que através dele nós somos fortalecidos espiritualmente. O sacramento deve também fazer com que eu e você possamos ter aquela consciência de que nós temos um compromisso com Deus, nós temos obrigações para com este Deus, quando Ele mesmo impõe para cada um de nós. E aí, quando nós estamos cientes desta responsabilidade, deste compromisso com este Deus, então nós recebemos, nós participamos desse sacramento, queridos. E quando nós participamos dele, esse ato, ele se constitui num testemunho eficaz das verdades centrais do Evangelho, irmãos. Nós testemunhamos para outros que um dia nós fomos alcançados por este Evangelho, e nós estamos comprometidos com este Evangelho, irmãos. Daí a grande importância de nós recebermos o batismo e participarmos da ceia do Senhor. Falando um pouco mais sobre a ceia do Senhor, é um sacramento no qual, dando-se e recebendo pão e vinho, conforme a instituição de Cristo, se anuncia a sua morte, e aqueles que participam dignamente tornam-se, não de uma maneira corporal e carnal, mas pela fé, participantes do seu corpo e do seu sangue, com todas as suas bênçãos, para o seu alimento espiritual e crescimento na graça, irmãos, quando nós recebemos a ceia do Senhor. E esse texto que nós lemos, ele fala da instituição da ceia do Senhor.
E essa instrução de Jesus, ela é repetida nos outros evangelhos. Então quero me ater a esses 2 versículos, pensando com os irmãos sobre os 6 atos sacramentais da Santa Ceia. Quais foram esses 6 atos? Eu quero falar de uma forma bem resumida sobre esses atos sacramentais da Ceia do Senhor, com base no breve catecismo de Westminster. Então, o primeiro ato sacramental, irmãos, foi: ele tomou o pão e o cálice da mesa. Jesus aqui, queridos, ele estava participando de uma refeição pascal com seus discípulos. Foi uma refeição memorável. Aquele dia seria um dia decisivo para o ministério de Jesus. E aí, quando Jesus estava reunido com os apóstolos, diz o texto que ele pegou os elementos. Ele pegou o pão, pegou o vinho que estava sobre a mesa. Esses elementos estavam sendo usados nessa refeição com os seus discípulos. Os seus discípulos estavam também comendo do pão e do vinho. Então Jesus, ele pegou esses elementos. E isso significou que Jesus, ele tomou, queridos, a natureza humana. Ele pegou aquilo que era corriqueiro do dia a dia. E aí, ele, através desse gesto, ele mostrou para os seus discípulos que ele, sendo Deus, sendo todo-poderoso, ele estava assumindo a nossa natureza humana. Ele estava se identificando conosco, em corpo e alma, queridos. Então Jesus, ele pega esses elementos. Nós podemos dizer que Jesus ali se identificou com aqueles elementos. Ele estava mostrando esse lado da sua natureza, dele ter nascido em Belém. Nós sabemos que ele não somente era Deus, mas também ele era homem. Ele assumiu essa natureza humana naqueles dias, queridos. Ele se encarnou. Ele não era um fantasma. Ele não estava ilimitado, pelo contrário, ele estava limitado geograficamente. Ele tinha suas necessidades. Nós sabemos que Jesus, ele teve cansaço. Jesus, ele chorou. Jesus, ele se decepcionou. Jesus, ele se irou. Quando a gente lê os evangelhos, nós conhecemos um pouco da natureza humana de Jesus, queridos. Então ele tomou a nossa natureza. Ele se encarnou, como nos diz o evangelista João. Então, esse foi o primeiro ato sacramental. O segundo ato, ele impôs as mãos e abençoou os elementos. Ele não somente tomou aqueles elementos, mas ele os abençoou. Ele agradeceu ao Pai por aqueles elementos, separando-os dos usos ordinários para um propósito especial, queridos, um propósito religioso. Ele pega o pão, ele pega o vinho, ele abençoa e ele de fato o separa, para que daquele momento em diante aqueles discípulos pudessem estar recebendo como um símbolo daquilo que estava para acontecer. Esse ato de Jesus significou nosso Salvador ter sido separado para a sua obra especial em nossas vidas. Isso significou, queridos, que Jesus tivera sido designado com o único objetivo de ser o redentor do seu povo, o redentor daqueles seus escolhidos. Então, ele foi separado
com esta missão, queridos. Jesus, ele não veio passar um tempo aqui na terra. Nós sabemos que o período de Jesus, de vida de Jesus, foi um período curto, 33 anos. Seu ministério durou 3 anos, mas 3 anos significativos que impactou a humanidade. E ainda hoje nós temos reflexos daquilo que Jesus fez em seus dias. Então ali ele estava se separando para uma missão nobre, irmãos. Uma missão de redentor, de salvador. Ele de fato era o salvador da pátria. Ele de fato era aquele que deveria assumir essa missão, já que o povo estava perdido por causa dos seus pecados. Como também nos nossos dias, irmãos. O pecado, ele nos separa de Deus. O pecado, ele nos torna insensíveis à voz de Deus. O pecado, ele faz com que a gente ande na contramão da vontade dele. Mas agora, queridos, quando Jesus estava com seus discípulos naquela refeição, ele estava assumindo esse papel de Salvador. Ele de fato é o nosso Salvador, queridos. Ele é o nosso Redentor. O terceiro ato sacramental, irmãos, depois dele ter pego o pão e o vinho, no segundo ato, ele impôs e abençoou aqueles elementos. No terceiro ato, ele pegou o pão e rasgou diante dos seus discípulos. Ele partiu o pão, irmãos. Isso é muito significativo para nós. Ele não deu o pão inteiro para os discípulos, ele partiu, irmãos. O partir do pão significou o partir do seu corpo pregado na cruz, irmãos. Ele estava mostrando que estava para acontecer isso com ele. Ele foi encravado numa cruz. O seu lado foi perfurado por uma lança de um soldado romano, quando ele já estava morto. Então ele foi rasgado na cruz, por causa dos nossos pecados, queridos. Por causa das nossas mazelas. Nós fomos os inimigos de Jesus. Porque, como nos diz o apóstolo Pedro, ele carregou sobre si os nossos pecados. Em Jesus nós somos justificados, queridos. Em Jesus nós somos perdoados. Em Jesus nós passamos a ter uma vida com Deus. Porque Deus, na pessoa de Jesus, alcançou para todos nós, para o seu povo, o perdão dos seus pecados, irmãos. Então Jesus realmente ele foi rasgado por nós, irmãos, por causa dos nossos pecados. O quarto ato sacramental, depois dele ter rasgado o pão, ele distribuiu o pão e o vinho para os seus discípulos. Nesse momento Jesus deu o pão e o vinho aos apóstolos, significando a dádiva de Cristo a homens pecadores, pela infinita graça de Deus, irmãos. Nesse momento, ele estava se doando para nós. Ele se deu por nós. Ele demonstrou de forma visível, palpável, o seu grande amor por nós. Ele veio com esse propósito, para que através da sua morte nós tivéssemos vida. Nós não seríamos justificados através simplesmente dos seus ensinos. Nós não seríamos salvos através de uma nova filosofia de vida, se Cristo não tivesse morrido, queridos. Ele precisava morrer, então ele se doou para nós, para que através do sacrifício de Jesus na cruz, nós tivéssemos a esperança hoje, para que nós tivéssemos vida. Então ele pegou aquele pão e o vinho e ele deu aos seus discípulos, irmãos. Ele deu para aquele grupo seleto, aquele grupo que ele mesmo tivera preparado. Homens limitados, homens
pecadores, homens que chegaram a traí-lo depois. Nós sabemos muito bem que aquele que era mais próximo foi aquele que negou Cristo. Judas o traiu, enfim. Foi para esses que realmente Jesus, ele se doou, irmãos. Para aqueles que fazem parte do seu povo. Deus, ele realmente tem aqueles que ele tem trabalhado em seus corações. O Espírito Santo tem agido nestas vidas. Nós cremos que a expiação de Cristo, ela foi limitada. Isso pode até soar uma heresia para você, mas biblicamente falando não o é. Por quê, pastor? Porque ele morreu pelos escolhidos. Pastor, quais são os escolhidos? Eu não sei. Mas aí quando eu falo que a expiação de Cristo ela foi limitada, foi porque ele não morreu para todos, como se todos agora tivessem a oportunidade de se salvar, e não é assim. Não é assim. Como se o sacrifício de Jesus, ele pudesse ser rejeitado por determinadas pessoas, e nós não cremos que o homem finito, o homem pecador, o homem que está morto em seus pecados, ele tenha a capacidade de dizer não para Cristo. Nós não cremos nisso, irmãos. Pelo contrário, um outro ponto doutrinário que nós cremos e professamos é o da graça irresistível. O homem pode até resistir uma vez, o homem pode até resistir a segunda vez, mas a terceira vez ele vai se quebrar, ele vai se dobrar diante da graça maravilhosa de Jesus Cristo, irmãos. Amém? A graça de Deus é irresistível. Irmãos, não somos nós que devemos receber a Cristo, é Ele que deve nos receber, irmãos. Quem somos nós para dizer eu não quero? Eu fico assim incomodado com determinados apelos, a pessoa praticamente implorando, aceite a Cristo. Não é assim, queridos. Hoje pela manhã na escola dominical eu falava desse amor de Deus. Esse amor de Deus é tão grande, irmãos, que nós deveríamos estar de joelhos diante dele, clamando pela sua graça sobre as nossas vidas, irmãos. Não o contrário. Jesus, ele não é uma mercadoria qualquer que pode ser oferecida. Não, queridos. É Ele que nos escolhe. É Ele que faz a obra nas nossas vidas. Se Deus tem falado ao seu coração, se dobre diante dEle. Confesse o seu nome como Senhor e Salvador de suas vidas, irmãos. É por isso que nós cremos que a expiação, o sacrifício de Cristo foi limitado. Limitado no sentido de alcançar aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo. Em João capítulo 17, Jesus orava por você. Amém, queridos? Jesus orava por nós, na sua oração sacerdotal, irmãos. Então, ele se deu para os seus discípulos. O quinto ato, irmãos. Os discípulos tomaram o pão e o vinho. Os apóstolos que estavam à mesa com Jesus receberam os elementos. Quando a igreja recebe os elementos da ceia, está testemunhando que recebeu Jesus como Salvador e passou a crer no nome do Filho de Deus, irmãos. Nós recebemos de graça, não foi algo como resultado de méritos. Não, eu não tenho mérito algum, queridos. Por mais religioso que eu seja, se não for pela graça de Deus, eu estou perdido. Eu posso ser até uma pessoa caridosa, uma pessoa generosa, se Deus não tiver misericórdia de mim, eu não sei o que será da minha vida. Nós não compramos a graça de Deus, irmãos.
O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, ele deixa muito claro que pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Muitas vezes a gente diz, fulano de tal está no céu. Aí eu pergunto, por quê? Porque era uma pessoa tão boa. Era uma pessoa tão boa, eu não tenho dúvida disso. Ela pode, ou ele pode estar no céu, se tiver reconhecido Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Boas obras não salvam ninguém, queridos. Religiosidade não salva ninguém. Mas, pastor, essas coisas não são importantes? São. Nós não precisamos viver essas atitudes? Sim. Mas como resultado de uma transformação operada por Deus na minha vida. Então, como resultado, irmãos, eu preciso buscar a Deus. Eu preciso ser uma pessoa generosa, e não o contrário. Eu não posso estar barganhando algo de Deus por causa das minhas ações. Então, veja que os discípulos, eles tomaram aqueles elementos. Eles estavam comprometidos com o Senhor Jesus. Esse foi o quinto ato sacramental. O sexto e último, queridos. Seus discípulos comeram o pão e beberam o vinho. Aqueles homens escolhidos por Jesus comeram o pão e beberam o vinho, significando sua dependência de Cristo para a vida espiritual e crescimento, irmãos. Então, realmente é importantíssimo nós participarmos da ceia do Senhor. Exige-se daqueles que desejam participar dignamente da ceia do Senhor, que examinem sobre, primeiro, o seu conhecimento e discernir o corpo de Cristo. O conhecimento e também o discernir o corpo do Senhor Jesus. Nós precisamos fazer isso, irmãos. Também se exige fé, para que esses venham a se alimentar do sacramento, como nós falamos no início, é o meu de graça, é o meu pelo qual nós somos alimentados, nós somos fortalecidos. Então, isso se exige fé daqueles que participam. Uma outra exigência, arrependimento, irmãos, arrependimento dos pecados. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Arrependimento, irmãos. Exige-se daqueles que participam amor para com Deus. Exige-se também obediência a Deus. Nós precisamos viver essa realidade, obedecendo a Deus, para sermos abençoados ao participarmos deste sacramento. Porque caso contrário, irmãos, se nós não estivermos preparados, nós estaremos comendo e bebendo condenação sobre as nossas vidas. Então é algo sério, é algo que realmente requer de cada um de nós essa consciência e essa decisão de viver para Deus, de entender que Jesus foi o presente de Deus para nós, para que possamos ter uma nova vida, irmãos. Veja como podemos ser lembrados pelos atos sacramentais de quanto nós lhe devemos e de quanto dependemos dele continuamente para o nosso crescimento em graça, irmãos. E a minha oração é que Deus nos ajude a fazer uso desses elementos de maneira fiel, e tudo para
a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.